Entrando agora para valer, 7h30, quarta-feira, dia 13 do mês de maio. Entrando agora para valer, comece a ser bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes. Já passei rapidamente o áudio e o som com o Theo. Theo entrando aqui, nós já dividimos o vídeo e começamos então, ok? Começa a ser todas e todos bem-vindos. Theo acabou de entrar online, ele já pede a conexão de vídeo e nós já então começamos a nossa discussão pela Diálogos Entre Nós com o tema de hoje, aliados e a importância estratégica em diversidade e inclusão. Comecem a ser todos muito bem-vindos. O Theo já entrou, ele já pede então a conexão de vídeo. E aí nós já dividimos a tela e começamos então para valer esta edição. Suelen, Elô, Bárbara, Sálvia, Virgínia, Carol. O Theo já está online, ele me pede então a conexão de vídeo, a gente já divide a tela e já começamos por aqui. Comecem a ser todas e todos muito bem-vindos. Theo acabou de pedir autorização de vídeo. Já mandei o sinal e aí a gente começa 7h31. Deixa eu até colocar o timer aqui do lado. Olá, Theo. Opa, tudo bem? Tudo bom? Parece que eu não te vejo faz tempo. Pois é. Pois é, passamos o teste, passamos o vídeo e o som agora. Então, vamos lá então? Vamos lá. Maravilha, Boa noite maravilha. A todos. Um prazer estar aqui Boa com noite. vocês. Boa noite, Theo. Boa noite a todas, a todos e a todos. Sejam muito bem-vindos à sexta edição live de Diálogos Entre Nós. Eu sou o Guilherme Gobato, idealizador e consultor pela plataforma de conteúdo e curadoria em diversidade e inclusão, a Diálogos Entre Nós. Nós aqui, vocês online, o Theo e eu, formamos um conjunto repleto e diverso de nós. Nós, na primeira pessoa do plural, na certeza e esperança de que união e boas parcerias promovem muito mais equidade, igualdade e respeito em prol de uma sociedade mais diversa e inclusiva. E o nós, com plural de nó, obstáculos, dificuldades, mas também ponto essencial que juntos podemos exatar rumo a mais inclusão e diversidade. Diálogos Entre Nós vem de uma trajetória de encontros presenciais promovidos ano passado, como parceria de conteúdo junto ao Google for Startups, passando por eixos específicos em étnico-racial, LGBTQIA+, igualdade de gênero e pessoas com deficiência. Vale lembrar que Theo nos brindou com a sua presença no primeiro evento, onde todos atentamente ouviram as exposições individuais de Patrícia Santos, da Empregue Afro, de Yasmin Vitória, do mercado corporativo, da Salesforce, e da sempre lembrada querida Sueli Carneiro, filósofa, ativista do movimento negro no Brasil. Uma vez aqui, eu tenho a grande honra, felicidade e alegria em receber Theo Vanderloo. Muito bem-vindo novamente, Theo. Prazer. E aí eu vou rapidamente me autodescrever, e aí eu pediria que você, Theo, igualmente se autodescreva, caso tenha conosco alguma pessoa cega ou com alguma deficiência visual, e também mesmo se apresente a todos aqui. Eu sou homem, me autodeclaro branco, cisgênero, homossexual, uso uma barba e cabelo pretos curtos, um óculos de grau, uma camisa branca, e atrás de mim tem um escritório aqui em casa ambientado com alguns livros e alguns quadros. Por gentileza, Theo. Então, eu sou o Theo Vanderloo, eu sou um homem branco de 65 anos, heterossexual. Estou aqui na minha casa e atrás de mim tem um quadro, estou aqui no escritório e muito feliz em estar aqui com vocês. Ótimo, Theo. E lembrando que o Theo vem de uma carreira executiva super consolidada, tendo passado em posições de alta liderança, né, Theo? Isso. Foram quase 40 anos de indústria farmacêutica, né? Começando como trainee e terminando como CEO na Bayer, aqui no Brasil, e passando também por 6 países durante a minha carreira.
Ótimo. E aqui eu faço, então, antes de uma rápida problematização inicial, eu faço um agradecimento público a Georgette Lemos, que foi a ponte inicial lá atrás da É isso aí. apresentação do Theo junto ao meu trabalho, né, Theo? É isso aí. Então E a tá, gente está junto em várias ocasiões, estamos juntos também em vários eventos, né? E exatamente, parabéns pelo exatamente. seu trabalho, viu? Muito legal. Eu agradeço muitíssimo, Theo, eu agradeço muitíssimo e fico muito honrado, tanto pela sua presença aqui, quanto de tantas outras e outras pessoas aqui também. Então, Theo, indo ao encontro do tema de hoje, na sexta live da Diálogos Entre Nós, aliados em diversidade e inclusão e sua importância estratégica para o tema, vale lembrar que estabelecer alianças e engajar pessoas aliadas é um dos caminhos fundamentais para juntos e juntas fomentarmos muito mais inclusão e celebrarmos a diversidade. E muitas das vezes o termo aliados passa pelo engajamento em pautas de inclusão que não coincidem exatamente com as marcas identitárias. O que eu quero dizer, por exemplo, e como sabemos, pessoas brancas se engajam em lutas antirracistas, homens se engajam em lutas antimachistas, pessoas heterossexuais e cisgêneras se engajam por pautas LGBTs e pessoas sem deficiência também tratam de promover a inclusão de pessoas com deficiência. Baseado nisso, então, Theo, eu gostaria que você trouxesse as suas reflexões acerca do papel dos privilégios que nós possuímos enquanto pessoas aliadas. Que privilégios esses? Privilégios identitários, por exemplo, nos reconhecemos como homens brancos, cisgêneros, e também a questão de como isso se relaciona para fomentarmos ainda mais a inclusão dos papéis de responsabilidade dentro de nossos privilégios. Por gentileza, Théo. Bom, então, eu acho que justamente por sermos, por exemplo, eu não ser negro, que eu tenho essa obrigação até no ponto de vista moral e social, né? Mas também a mesma coisa vale em relação às mulheres, os PCDs, é você tentar desenvolver uma empatia e ouvir as pessoas. Saber ouvir é muito importante porque você nunca vai sentir na pele como é que é, por exemplo, ser negro, mas você ouvindo as histórias e se colocando no lugar das pessoas, imaginando as situações, eu acho que não precisa ser nem muito inteligente e nem muito criativo para poder imaginar como é que é, por exemplo, ser um negro ou ser uma pessoa com deficiência. O que na minha opinião, né? Isso aqui é tudo minha opinião, nem todo mundo deve concordar comigo. Mas aqui a gente é educado desde pequeno para ter um certo comportamento, né? E eu acredito, por exemplo, que na vida corporativa nós somos educados para não mostrar os sentimentos. É como se fosse uma fraqueza. Embora eu tenha notado na minha carreira o que os empregados mais querem é justamente ver isso na gestão de uma empresa, nos líderes de uma empresa, eles verem também esse lado humano. E uma coisa não inviabiliza a outra, muito pelo contrário, acho que uma coisa potencializa a outra. Na hora que você conquista as pessoas também no coração, você vai ter um pessoal muito mais motivado, eles vão ter muito interesse, o que eu chamo de paixão pelo sucesso da empresa, né? Então, e na realidade, o que eu falei, você fazer o certo e o justo é uma coisa fácil. O que é difícil é quando você está remando contra a maré, né? De uma certa forma, onde você, no meu caso, eu como branco, comecei a me engajar publicamente em relação ao racismo. No início foi uma coisa muito solitária, mas isso aí logo passou, porque eu vi que tinha muita gente que, como eu, concordava comigo e realmente também se engajaram nessa causa, né? Especificamente na questão racial, a gente precisa lembrar que quem criou essa desigualdade, o racismo, não foi uma ideia dos negros, foi uma invenção dos brancos. Então, nós temos um papel a cumprir aqui, temos uma missão de corrigir esse erro histórico e crônico, né? Embora não sejamos as mesmas pessoas do passado, nem os negros e nem os brancos que estão aqui hoje passaram fisicamente por tudo que aconteceu no passado, mas eu digo assim, não é que a cicatriz ficou,
tem uma ferida ainda, não é uma cicatriz. Nós temos uma ferida. E é uma certa burrice a gente ficar achando que está tudo bem, porque o racismo, como diz a Nina, é uma burrice também, porque é 1,5 trilhões de reais de consumo, né? E é também uma burrice no ponto de vista empresarial, porque a metade dos talentos do Brasil não são aproveitados. Os talentos estão aí nós precisamos desse talento para o Brasil ser uma grande nação. Então, não faz nenhum sentido a gente não lutar pelo fim do racismo. Não faz nenhum sentido, né? Se a gente, até se for ter o lado do coração, mas ter o lado também da razão, né? É um win-win, na minha opinião. Ótimo, Theo. E muito do papel que nós exercemos a partir dos nossos privilégios, sejam eles sociais ou identitários, requer muita responsabilidade, requer muito cuidado, inclusive, quanto ao protagonismo da questão em relação aos grupos minorizados e as forças que nós usamos a favor de impulsionar essas pautas e diversos espaços de poder que nós eventualmente acessamos em maior ou menor grau do que em relação a recortes interseccionais. Perdão, Cléo. Perdão, Cléo. Não, eu concordo com você que o protagonismo, obviamente, está com a comunidade negra, né? E realmente, mas nós temos um papel a cumprir. A gente, como não negro, temos um papel a cumprir. Eu acho que isso é muito importante. Exato. E expandindo, inclusive, esta interpretação, tanto assim, a partir dos nossos próprios privilégios, né? Ou seja, assumimos pautas antimachistas, anti-LGBTfóbicas, anticapacitistas, que oportunizem pessoas com deficiência e tantos outros recortes em diversidade e inclusão. E pegando um gancho, Theo, também sobre essa questão e levando novamente ao tema de hoje, aliados e sua importância estratégica, qual o grande valor? Já vi que você está bem acompanhado, eu estou de água. Saúde. Maravilha, tintim, saúde, por mais igualdade e equidade em diversos assuntos. Theo, qual a importância que você acredita, a importância estratégica que você acredita a pessoas aliadas, engajadas em temas de diversidade e inclusão e também, se você puder elencar algumas das principais competências para que pessoas ajam de uma maneira responsável e inclusiva nesse assunto? Então, antes que eu esqueça, Gui, hoje foi o final da escravatura, né? A abolição da escravatura. Hoje é o dia especialmente importante, né? A gente está falando hoje sobre racismo. Então, acho muito legal também ter essa oportunidade que a gente está falando sobre isso. Só rapidamente queria comentar, porque a escravatura acabou há 132 anos atrás, mas o racismo continua até hoje, né? Então, isso que a gente tem que estar consciente. Mas, desculpa, você pode só repetir a primeira parte da pergunta? Vamos lá, então. Qual a importância estratégica que você acredita que pessoas aliadas desenvolvem em pautas de diversidade e inclusão e elencar algumas das competências mais valorizadas? Então, a importância estratégica, eu acho que, por exemplo, para os negócios, eu acho que ela é bem óbvia, né? Se você tiver uma empresa só com homens brancos, você não está replicando o que acontece na sociedade, né? Então, eu acho que por aí já é um motivo para você ter inclusão e diversidade. Mas eu acho que também a forma de pensar diferente, as experiências pessoais das pessoas, obviamente que uma pessoa de uma classe social menos privilegiada tem outras experiências e você tem que compartilhar isso aí no ambiente de trabalho, nas estratégias da empresa, na criatividade, enfim. Eu acho que isso aí é uma coisa que é tão óbvia, né, que não faz sentido quando pessoas tentam justificar, usando a razão, por que está tudo bem do jeito que está, né? Então, eu sempre digo que às vezes, a gente acaba usando a razão para justificar aquilo que não é justo, né? Então, eu acho que tem esse lado. No ponto de vista assim, de justiça também, aquilo que eu falei inicialmente, a inclusão e diversidade, eu acho que a gente continuar nesse abismo que a gente acaba criando de diferenças, de desigualdade, isso só é mal, só é ruim para todo mundo e também para o negócio. Outra coisa é as pessoas que ainda alegam que tem a meritocracia, aquela coisa toda. Eu digo assim, a meritocracia, obviamente, tem
tem o seu valor, é importante, mas a gente não pode usar como desculpa para deixar tudo como está, não é? Então, eu acho que nós temos que eliminar as barreiras para que as pessoas possam realmente crescer nas empresas. E as empresas que têm que tentam justificar tudo com os números, fazer um business case, eu faço uma pergunta oposta, né? São dois comentários. Por exemplo, existem estudos que mostram que quando tem mais mulheres, melhora o resultado da empresa, não é isso? Em 30 e tantos por cento. Então, significa, se você tivesse 100% mulheres, seria então melhor ainda, né? Se já com um pouco mais melhor, então, pela lógica, pela razão que tu não está falando, seria ter mais mulheres ainda, 100%. Isso nós não queremos também. Eu digo também o contrário. Se você faz uma pesquisa e a pesquisa mostra que tanto faz você ter inclusão e diversidade, isso é um motivo para não fazer? Também não é um motivo para não fazer. Por isso que eu falo que esse lado mais do coração do que é certo é muito importante. E você, como eu falei, você acaba motivando a empresa, atraindo os talentos que você precisa, mantendo os talentos, aqueles jovens que querem ver empresas mais inclusivas. Então, até no ponto de vista de recursos humanos, de trazer pessoas talentosas, é importante. Agora, tem muitos desafios pela frente, né? Você falou das competências. Eu diria, uma delas é você ouvir, como eu disse antes. E foi o que eu fiz com a questão dos negros, porque inicialmente eu não sabia o que fazer, eu tinha um medo enorme de cometer um erro, porque esse assunto ninguém falava, né? Era meio tabu. E aí foi realmente uma grande surpresa quando eu conversei com a Gisela, uma representante de vendas, e o Emerson, né, lá da Bayer. Foi uma grande surpresa quando eles me falaram, olha, Theo, se você não puxar assunto, dificilmente a gente vai puxar. Porque a gente se sente bem na empresa, mas a gente tem, de uma certa forma, tem medo de ser mal entendido, que seja mimimi, medo de perder o emprego, né? O que acontece. Então, essa questão de ouvir as pessoas, para mim, foi fundamental. E isso vale para PCD, LGBT, para as mulheres, para qualquer coisa, né? Você ouvir as histórias que as pessoas têm para contar. E ficou muito claro para mim que as pessoas PCDs, LGBT, as mulheres, todas essas pessoas que participam do pool de diversidade, elas não querem favores. Ninguém quer favor nenhum. Ninguém quer que flexibilize. A gente quer eliminar barreiras, né? Não, são coisas diferentes, né? Então, eu acho que essa consciência que tem que aumentar. E um dos motivos que eu estou tão engajado nisso, porque eu estou aposentado, né? Eu jamais teria imaginado que eu estaria hoje me dedicando a isso, né? 5 anos atrás, se alguém me perguntasse, eu não podia imaginar que eu estava aqui agora falando de inclusão e diversidade. Mas eu acho que é tão importante para o país, né? Essa questão, mas muito mais também para mim é uma questão pessoal, né? Que eu sou brasileiro e a gente fazer o bem, fazer o que é certo, a gratificação que eu tenho como ser humano é enorme também. A quantidade de pessoas que eu conheci, pessoas negras, assim, com uma resiliência invejável, sabe? Uma vontade de lutar, de vencer, inteligentes, talentosos. Na hora que você acaba interagindo com essas pessoas, é um outro mundo que a gente muitas vezes não conhece. Quando a gente vive sempre com o mundo branco, por exemplo, você não acaba tendo essa experiência. E isso é muito gratificante no ponto de vista humano e independente da classe social, né? Porque eu conheço o Gilson também de Paraisópolis, uma pessoa maravilhosa, e você começa a circular lá e você vê lá também está cheio de oportunidades, cheio de talento, né? Então é isso que torna a questão tão rica. Mas uma coisa que eu queria comentar, eu estava vendo também hoje no LinkedIn um comentário que a questão das pessoas que fazem parte dos números de inclusão e diversidade, mas não se sentem incluídos, né? Que uma vez uma pessoa usou a palavra, o Rosinildo usou para mim a palavra de solidão racial. Eu nunca tinha parado para pensar. Então, você tem, por exemplo, uma pessoa negra no andar, 50 pessoas. Essa pessoa talvez faz parte do número da diversidade, da estatística, mas ela não se sente incluída, né? Então, eu acho que essas coisas a gente tem que passar para refletir mais e ouvir as pessoas, tá? E uma outra coisa é a questão do alto escalão da empresa, da alta liderança, se engajar genuinamente. Tem muita gente que quer sair na foto, mas nós temos que fazer um filme aqui, não é fazer fotos.
temos que fazer um filme. E dá trabalho, sabe? Porque se praticar a inclusão e diversidade fosse fácil, porque é tão óbvio, né, que é importante, se fosse fácil, a gente não estava aqui hoje falando sobre isso. É porque na prática é muito difícil você mover 1 centímetro, porque a tendência é voltar para deixar tudo como era antes. Porque quem está no poder é o homem branco. E ele não vê a necessidade, assim, ele tá, não é nem de propósito, é porque para ele está tudo bem. Né? A pessoa que está no poder está tudo bem, não acaba vendo essa necessidade. Então, acho que essa consciência é que tem que aumentar entre as pessoas que têm poder. Ótimo, Theo. Não apenas a consciência em termos corporativos, mas também uma consciência emocional, o próprio coração, como você trouxe e tal, se identificar com as pautas e realmente acreditar que, ao final do dia, promovendo um ambiente inclusivo, respeitoso, com igualdade e equidade, não é apenas bom para os negócios, é bom para todo mundo e todo mundo sai ganhando. Porque onde não há respeito, não há dignidade e se fere alguém, eu, ao final da conta, também sou ferido, porque essa violência volta a nós. É isso aí. E você sabe que tem, eu chamo isso de um spillover, né? Até nas famílias. Porque tem empregados que têm colegas de trabalho que têm filhos que são LGBT, ou que tem um irmão que é deficiente, uma pessoa com deficiência. Pessoas brancas casadas com pessoas negras e vice-versa, que escondem isso, né? Porque não querem tocar no assunto. E todas essas histórias chegaram para mim porque as pessoas iam se abrindo mais na empresa, e tanto é que você poder falar sobre racismo abertamente, sobre LGBT, né, pessoas que saíram do armário, né, quando a gente começou a falar da inclusão e diversidade, pessoas que falaram que se sentiam muito melhor na empresa, podendo ser quem elas são, ou podendo falar o que é ser uma pessoa negra, contando as histórias de agressão que elas sofrem diariamente. Você poder abrir isso no ambiente de trabalho é uma coisa maravilhosa, sabe? Isso não tem preço. Sim, exato. E aí também tem a questão que você tratou, né? Levando a questão da solidão social, né? De você ser às vezes por vezes um dos únicos ou uma das únicas representantes inclusas daquele recorte ou racial ou de gênero ou de identidade de gênero, uma pessoa trans, em muitos ambientes, espaços de poder que ainda não estão totalmente diversos, né? Isso. E só uma rápida dica para todo mundo. Eu sempre esqueço, eu sempre falo no meio da live. Perguntas são muito bem-vindas, obviamente. E eu pediria a gentileza, eu perdi algumas 2 ou 3 perguntas. Tem uma caixinha de interrogação aí no rodapé da live de vocês. Se vocês puderem mandar as perguntas por lá, fica muito mais fácil eu acessá-las e direcionar ao Theo na parte final da nossa live. Então, por gentileza, se puderem colocar lá, eu agradeço, sempre esqueço de falar. Theo, indo ao encontro da diversidade racial, e você como uma das principais vozes, se não a principal voz, como aliada à igualdade e equidade racial em ambientes corporativos. Nós falamos a partir do país de maior população negra fora da África, 56% da população se autodeclara negra, e de grupo populacional, trazendo a variável gênero, a raça, são mulheres negras, de maior quantidade em termos de grupo populacional 28%. E sabemos que quanto mais nós analisamos cargos de média e alta gerência das empresas, menor é a diversidade racial. E se trazemos novamente a variável de gênero, muito menor é a presença de mulheres negras em posições de liderança. E vale destacar, eu sempre citada, Rachel Maia como a única mulher negra presidente de uma grande empresa de atuação nacional. Isso posto, como é que você acha que nós poderíamos romper ou ajudar a diminuir essa baixa representatividade étnico-racial em posições de liderança? Bom, com certeza é fazer isso que a gente está fazendo hoje, né? Mas realmente, assim, o engajamento, o que eu noto no Brasil, na minha opinião, tem muita empresa fazendo coisas, né? Mais voltado para a questão das mulheres, gênero, a questão do LGBT também, porque tem muitas empresas onde o grupo LGBT é muito organizado globalmente, né?
Você tem uma diferença entre empresas multinacionais e nacionais e também empresas europeias e empresas americanas, né? Eu diria, as americanas são as mais avançadas porque começaram com a questão das minoridades, quando chamavam lá minorities, né? Inclusion, tudo isso, muito mais cedo. Mas nem por isso lá para resolver o problema, que a gente sabe, né? Que, apesar disso, tem muitos problemas ainda. Na questão da Europa, eu vejo assim, muito foco na questão das mulheres e LGBT. A questão PCD, muitas vezes, cada país tem a sua legislação, então ele cumpre a sua legislação no país, mas acredito que é um grupo que não pode ser esquecido, porque muitas vezes é o que acontece, você cumpre a cota na sua empresa e você esquece desses colegas. E nos meus cafés que eu fazia com o pessoal, eles falavam, Theo, a gente não quer, nós queremos carreira também, não é só cumprir cota aqui, né? Então você acaba vendo todo esse contexto. O que eu acho assim no Brasil, o que falta, na minha opinião, o que a gente vê nos Estados Unidos, onde você vê grandes empresários saírem em público, juntos, publicamente, não é um ou outro, você vê lá 200 que se reuniram e falaram que eles vão fazer alguma coisa para as mulheres em alta liderança, ou no caso aqui, negros em alta liderança. Eu acho que é isso que falta. A Fiesp, por exemplo, eu tive lá algumas vezes, a Georgette conhece muito bem, que ela também trabalha, ela está ativa lá. Lá é um ambiente de homens brancos. A Fiesp, toda poderosa, é porque o sistema é assim, né? Os sindicatos estão lá, nos sindicatos são todos homens brancos, então você vai almoçar lá, praticamente você só vê homens brancos. Então, se essa consciência não aumentar, onde todos façam um esforço maior para ter mais inclusão, a gente não vai mudar. Então, por isso que eu acho que o melhor caminho é se a gente pudesse ter um grupo de CEOs, como tem nos Estados Unidos, tem lá a Pricewaterhouse, tem lá o Morgan Bank, né? JP Morgan. JP Morgan. CEOs que estão assumindo uma certa liderança publicamente. Então, isso eu diria que seria na minha opinião, né? Se de repente uma Fiesp viesse ao público falar que realmente temos que fazer alguma coisa, porque as empresas multinacionais estão fazendo, mas as nacionais, o que eu noto, ainda muitas, tem algumas grandes que fazem muitas coisas, mas tem muitas empresas pequenas ou menores que não fazem muita coisa, onde uma empresa particular, a pessoa não parou para pensar na questão. E fazer inclusão e diversidade, você comentou aqui o caso da alta liderança, aí obviamente tem a seleção, o treinamento das pessoas, você investir nas pessoas, no desenvolvimento delas. Então, você achar uma pessoa com potencial e você realmente fazer alguma coisa a mais para que ela possa subir na carreira. Você correr riscos e promover pessoas da diversidade, mesmo talvez achando que ela não esteja pronta, mas você acha que ela tem o talento e tem o potencial, você joga ela lá e dá uma oportunidade para ela mostrar as habilidades. Por exemplo, eu conheci muita gente negra, como eu disse, com uma resiliência enorme. Talvez não foram as melhores faculdades que elas tiveram, né? Mas se você ouvir a história de vida, o que essa pessoa teve que fazer para chegar onde chegou, essa história por si só já te dá uma tranquilidade. Se eu der qualquer desafio para essa pessoa, eu sei que ela vai correr atrás. Não precisa ficar me preocupando. Se ela não souber, ela vai estudar, vai saber, sabe? É porque é a natureza dessa pessoa. Então, nós temos que aprender a olhar as pessoas de outra forma também e dar a elas oportunidades. Então, nós estamos hoje numa situação assim, que as empresas já estão felizes se conseguem contratar estagiários da diversidade, negros, mais mulheres. Isso não é o suficiente, isso pode ser bom no começo. Mas agora nós temos que manter essas pessoas nas empresas e depois desenvolvê-las e promovê-las também para elas terem uma carreira. Então, não vai ser de um dia para outro que a gente vai mudar isso. Mas eu acho que, se a gente quiser medir, o importante é que a gente possa medir que cada ano está aumentando esse número. E isso está sendo muito difícil, né? A verdade é essa, né? Que é uma coisa muito lenta. Só um comentário, Gui. Diga. Nesse momento específico agora do Covid, nós corremos o grande risco de, mais uma vez, a questão da inclusão e diversidade ser colocada no escanteio, falando assim, quando nós tivermos tempo, vamos fazer, agora tem coisa mais importante, quando tiver dinheiro, vamos fazer alguma coisa. Então, esse é o meu medo, né?
E também lembrando que você pode praticar a inclusão e diversidade contratando empresas de pessoas negras, que donos são negros, né? Iniciativas de pessoas LGBT. Você não precisa sempre contratar pessoas para fazer inclusão e diversidade. Você pode também procurar fornecedores que façam parte desse grupo. Tem várias formas de fazer isso. Mas o meu temor é isso, de você perder esse embalo que a gente estava criando. E é por isso que eu falo que as empresas têm que ver a questão da inclusão e diversidade como um compliance social. Nós damos muito peso na questão do compliance nas empresas, em virtude das leis e tudo isso, na governança. Você sabe, quer dizer, as empresas gastam milhões de dólares por ano garantindo que se cumpra o compliance, né? Nós temos que ter uma atitude parecida com a inclusão e diversidade. Nós temos um compliance moral e social com a sociedade brasileira. A gente não pode só estar tirando do Brasil, nós temos que também trazer coisas e dar uma certa continuidade a isso, e não ficar freando toda hora quando tem um motivo, né? Eu acho que é um desafio que nós temos aí depois do Covid, na minha opinião. Perfeito, Theo. E aí, no caso, sempre ressaltando, né, a importância de alianças e o papel de aliados que somos em relação à equidade e igualdade racial, em relação à igualdade de gênero, direitos LGBTs, pessoas com deficiência e por aí em diante. E você trouxe uma colocação muito importante, relevante, que não apenas o compliance corporativo, mas um compliance pessoal, ético, e encararmos, revisitarmos fatos históricos que sempre privilegiam a posição de quem vence e acaba por escrever a história. Fato esse que se configura numa das maiores fake news que nós temos, que é a própria, entre aspas, liberação dos escravos ao seu próprio léu, ao seu próprio destino, e 132 anos atrás, né? Muitas das vezes a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, mas não oportunizou a assinatura de carteiras de trabalho. Foi tem aquele post do Maurício Pestana, né? Exatamente, ele nos mandou hoje, né? E aquilo foi bem oportuno. Inclusive, dá para expandir essa própria análise sobre a importância de exercermos compliances pessoais e éticos em consonância com os valores corporativos e expandindo para diversas pautas em diversidade e inclusão. Então, Léo, nós temos aqui 12, desculpa, Theo, mais de 12 perguntas na caixa inbox. Eu vou direcionar, então, a última pergunta do Diálogos, e nós já partimos, então, para ver a audiência. E qual seria, então, uma dica, Theo, que você daria a pessoas que querem se engajar como aliadas em diversidade e inclusão, mas que, porventura, não sabem por onde começar? Então, eu diria o seguinte: converse com as pessoas, foi aquilo que eu falei antes. No caso da questão racial, para mim, quando eu comecei a conversar com as pessoas negras, um outro mundo se abriu e na realidade, assim, eu diria também, use a sua intuição, né? Ela vai guiar você vai tendo as informações, os inputs, e você, sendo bem intencionado, porque, obviamente, se você quer fazer inclusão e diversidade para sair bem na foto, ou achar que a empresa vai ganhar mais dinheiro, isso não é genuíno, né? Você tem que ser genuíno. E tem uma outra vantagem: quando você é genuíno, você pode cometer erros, que as pessoas não vão levar você a mal, elas vão te ajudar e vão falar, até, não fala isso, fala aquilo. Ou seja, elas vão mostrar o caminho para você, né? É porque você está sendo genuíno, está sendo sincero com a sua intenção. Então, a melhor dica que eu posso dar é essa, né? Seja sincero, seja genuíno, ouça as pessoas, converse com elas, deixe elas à vontade para falarem com você, para te procurarem quando tem alguma coisa que está errado. E foi assim que eu fui. As coisas chegavam até mim sem eu pedir, não só a questão aos negros, de forma geral. As histórias chegavam até mim porque as pessoas sabiam que era uma pessoa que me interessava. Eu estava aberto a ouvir as pessoas. E nem sempre você tem uma resposta, você tem uma solução, né? Algumas coisas sim, outras não, mas acho que esse fato de você ouvir e você poder processar isso como uma experiência, mas de repente acontece um ano depois,
você encontra uma solução. Você fica com aquela informação na cabeça e, numa oportunidade, você já pode agir, né? Então, foi assim para mim, uma coisa natural. E também a coragem, né? Tem que ter coragem. Não, assim, eu digo, para fazer o certo, não tem que ter coragem, né? É muito fácil. Quando você está fazendo o certo, você tem muita certeza, né? A palavra vem daí, não é? E a palavra coragem, ela significa agir com o coração. As pessoas esquecem disso, não é? Porque é como se fosse uma fraqueza, muitas vezes, né? Você agir com o coração. É uma coragem, a palavra cœur, de francês, de coração. Então, até aí, você está no caminho certo, né? Mas a dica que eu daria era essa. Tá? E é uma dica que a gente leva para a vida, né, Theo? Agir com coerência, agir com valores éticos e morais e transparecer de fato o que não apenas acreditamos, mas também como agimos, né? Então, vale muito de trazer uma inteligência emocional ao ambiente corporativo, por gentileza. E outra coisa também é procurar ajuda fora da empresa, porque no começo, como a questão racial ninguém falava muito, então eu, por sorte, conheci o Maurício Pestana por causa do Brasil Diverso. Mas eu fui conhecendo muita gente, não quero nem citar os nomes aqui, porque vou esquecer de uma pessoa, vai ficar ruim. A torcida é grande, a torcida é grande. Mas o fato de eu conhecer pessoas fora da empresa, pessoas negras, deficientes, LGBT, eu acabei tendo muita informação, coisas que eu nunca parei para pensar antes na minha vida. Porque na empresa você vive num núcleo lá meio fechado, num cocoon, né? Uma coisa meio fechada. E você acha que aquele mundo lá é o mundo perfeito, mas não é assim. Na hora que você sai do mundo da empresa, começa a ouvir as pessoas. Eu me lembro a primeira vez que fui num evento da Microsoft que tinha lá uma transexual e um travesti. E na realidade, para mim, foi a primeira vez que eu tive uma chance de conversar num evento assim e ouvir as histórias. E como foi também no seu evento lá com a Yasmin, né? Sim. Você ouvir as histórias, tentar, nossa, nunca parei para pensar nisso, né? Que é mulher, é negra, é transexual. Imagina o que essas pessoas devem passar todos os dias, não é uma vez por ano, todos os dias, né? Então, realmente, procurar fora, ajuda fora, fazer um networking, conhecer as pessoas, eu acho que isso ajuda muito também. Exato. E aí, até como você citou a própria Yasmin, e antes de eu abrir para o atendimento das perguntas, privilégio comer, ter onde morar, trabalhar, estudar, ter o direito de ser quem é e amar quem você ama. Isso não deve ser um privilégio. Isso é condição básica para uma plena existência. É isso aí. Então, bom, Theo, tem mais de 16 perguntas aqui. Vou tomar um gole aqui. Exatamente, dá uma hidratada aqui. Nós temos cerca de 22 minutos antes que o Instagram nos derrube. Estou controlando o tempo. A primeira pergunta vai até um pouco ao encontro do que você disse sobre que empresas eventualmente podem tirar o pé do fomento de diversidade e inclusão nesses tempos de isolamento. Ela vem da Sálvia Santana e diz: Theo, quais são os valores que empresas deverão considerar a partir dos aprendizados neste período de isolamento e dificuldade dos seus negócios para que possam, de fato, continuarem sendo mais inclusivas? Eu diria assim, é uma pergunta muito pertinente, porque existe um vírus pior do que o Covid, que é o capitalismo selvagem, né? Eu acho que todos pararam para refletir sobre o que significa isso do ponto de vista humano, esse isolamento. E você vê esses profissionais de saúde, os enfermeiros, uma grande parte também afro-brasileiros, se expondo, né, para ajudar pessoas não negras também. Você parar para refletir sobre essas questões e talvez sair disso como uma pessoa mais rica no ponto de vista de empatia, de você realmente começar a pensar não só no dinheiro e ver como é que você pode ajudar o próximo, né, que precisa mais. Eu acho que essa seria a grande lição. E a gente está muito atento em relação a isso, para que a gente não perca essa experiência. E, obviamente, que meus pais passaram pela Segunda Guerra Mundial. A minha mãe estava na Holanda, ela passou a adolescência dela, a cidade foi bombardeada, Roterdã,
acabaram com a cidade em 20 minutos. E meu pai foi prisioneiro e foi escravizado na Tailândia. Ficou 3 anos e meio lá, escravizado pela ocupação japonesa. Então, eu tive esses valores na minha educação, né? Agora, aqui no Brasil, a gente não precisa passar por uma guerra. Isso aqui é uma pequena guerra, onde o inimigo é invisível. Mas vamos usar isso como uma experiência e pensar em outras coisas, né? Como é que a gente pode ajudar o próximo a se reerguer, aquele que precisa mais? A gente abrir mão de alguns privilégios, porque no final todos vamos ganhar com isso. Todos vamos ganhar com isso, né? Eu acho que é isso. E ela perguntou também sobre os valores. Exato. Outro dia eu estava pensando assim sobre as empresas, né? O que é muito curioso, porque você tem um caráter, eu tenho um caráter, todo mundo aqui que está aqui ouvindo tem um caráter. Aí eu pergunto, qual é o caráter da sua empresa? Se a sua empresa tivesse um caráter, como é que seria esse caráter? Eu acho que é assim que as empresas têm que pensar. Qual é o caráter que eu quero dar à minha empresa, né? E aí, automaticamente, os valores deveriam entrar também. E tem muito esse lado também do coração e da sociedade, na minha opinião, né? Ótimo, tá. Obrigado pelo encaminhamento da resposta. Eu estava navegando aqui, tem uma pergunta do Rodrigo. Em sua opinião, qual o maior desafio para engajar líderes brancos ao tema de inclusão racial? Acho que você razoavelmente já atendeu essa pergunta. Se quiser comentar alguma coisa adicional. É assim, eu acho que seria encontrar multiplicadores. Vamos supor, se for numa empresa e lá tiver uma pessoa que esteja engajada, você apoiar essa pessoa. E se for uma pessoa que tem uma posição alta, né, um CEO, uma vice-presidência, realmente as pessoas da diversidade terem coragem para conversar com eles, realmente procurarem proativamente e colocarem o tema em pauta. A questão da inclusão da diversidade deve fazer pauta de qualquer comitê executivo, todas as reuniões, sabe? Na Bayer, a gente falava muito de acidente de trabalho. Acidente de trabalho era como uma religião. Era o primeiro item da reunião da executiva era a questão de acidentes de trabalho. A Bayer leva isso muito a sério. A mesma coisa temos que fazer com a inclusão da diversidade, levar isso muito a sério e falar, escuta, quantas pessoas contratamos esse mês? E dessas pessoas que foram contratadas, quantos haviam PCDs, mulheres, negros, quantos candidatos houveram? Né? Talvez não contratou, mas eu quero saber se está tendo uma mudança, porque se tudo continua como está, né, nós temos que colocar alguns KPIs, né, para medir alguma coisa, e cada empresa tem que fazer do seu jeito, né? Mas o importante é cobrar um pouco isso das pessoas, dos gestores. Acho que é importante. E outra coisa, é assim, as pessoas brancas que querem fazer alguma coisa, eles podem procurar ajuda fora, como tem alguns CEOs me procuraram também, a gente conversou, fui até a sua empresa, falei com o comitê executivo, né? Isso aí não tem nenhum problema, é só procurar ajuda, né? Exatamente. E indo sempre ao encontro das reflexões aqui, procurar ajuda, refletirmos sobre os privilégios que nós detemos e a responsabilidade em relação ao que nós podemos fazer pró-inclusão e diversidade. Theo, tem uma pergunta da Raquel Botinha que vai ao encontro de uma das pautas que lhe são muito caras na universidade, que é igualdade e equidade racial. Qual o principal desafio que você teve enquanto líder que impulsionou igualdade racial na empresa? Olha, eu diria, talvez foi um desafio aquilo que a gente falou um pouco antes, você engajar a alta liderança, né? E você precisa quebrar algumas barreiras. Eu sempre falo, você conhece, como eu sou filho de holandeses, né? Eu vou usar o exemplo do Dick. Você sabe que a Holanda está cheia de dique. Não sei se você conhece a Holanda, está cheio de dique até onde não tem água, porque eles colocam diques no campo. Caso um dique estoura, tem um outro lá para segurar a água. Mas você sabe que um dique, se ele furar o dique, acabou. Ele vai invadir, né? Tem aquela história do menino que botou o dedo no dique, não sei se vocês conhecem, tem uma história para ele segurar. Então eu digo assim, para mim a inclusão e diversidade é parecido. Nós temos que quebrar o dique. Alguém tem que quebrar o dique, você faz um pequeno furo nesse dique que a coisa vai andar por si só. Eu diria assim que esse furo
é quando alguns gestores da alta liderança também incorporam essa ideia de fazer inclusão e diversidade e começam a agir. Porque aí os outros líderes vão falar, putz, o cara está lá fazendo, e o Theo falou na reunião, agora o cara já está fazendo, não fiz nada. Então você tem esse peer pressure das pessoas correndo atrás, né? Então eu acho que é por aí, você dá o exemplo, sozinho você não faz nada, você tem que engajar as pessoas, motivar as pessoas e, sobretudo, não desistir. Tem pessoas que faziam piadas, que faziam críticas, que eu estava exagerando, mas apesar de tudo isso, você vê que é difícil. Apesar de exagerar, de insistir, você não consegue mover, você consegue mover um palito com muito esforço, né? Então, o importante é insistir, persistir, não desistir. Desistir não é opção. É isso aqui. E tem a pergunta da Suelen, que diz que na sua percepção, Theo, como um líder aliado a questões de igualdade racial, quais são os desafios que você percebe que a população negra poderá enfrentar após a passagem da crise do coronavírus, que não há como não falar? Bom, eu acho aquilo que a gente falou um pouco, né? Assim, o desemprego, com certeza, uma boa parte vai ser também na população menos privilegiada, né? A questão de você, na hora de contratar, você, na realidade, voltar um pouco mais do que era antes com preconceito, né? Então, eu acho que é um grande desafio, mas, por outro lado, eu acho que o que a gente não falou sobre isso, mas a mídia social, como isso aqui agora, ela tem um poder enorme, né? E o que eu vejo é muita gente jovem, pessoas negras jovens, né? Com muito potencial, inteligentes, tudo isso, elas não podem ficar caladas. Elas têm que sair na mídia, começar, e nós temos que replicar isso. Ou seja, a gente não pode deixar a coisa abaixar, sabe? Nós temos que manter o que vai entrar em ação, e a tendência de voltar tudo como era antes sempre é muito forte. Então, nós temos que ser vigilantes e temos que ser muito ativos também na mídia social em relação a isso. Agora, só um comentário, mas tem muita empresa e também pessoas, famílias, que estão pagando a sua empregada, a sua ajuda doméstica, né? O salário cheio, independente de trabalhar ou não. Tem muitas empresas que estão também pagando o salário cheio dos empregados. E eu acho que isso é muito legal, né? Obviamente que aquelas empresas que não têm recursos, que vão ficar, podem até fechar, é uma situação diferente. Então, eu sempre digo, uma coisa é você ter muito prejuízo e com chance de ir à falência. Outra coisa é você ter menos lucro, mas ainda ter lucro. Então, quando você ainda tem lucro, você pode aguentar um pouco mais. Então, isso é o que eu espero que as empresas façam. Aquelas que não estão em um momento ainda de uma crise total, que tem faturamento, talvez, tudo bem, vai ter menos lucro que planejado, né? Mas já é muito bom, né? Então, vamos ter um pouco de paciência, porque cada vez que nós demitimos uma pessoa, nós demitimos um consumidor. O seu, talvez, até de uma outra empresa. E se todas as empresas começarem a demitir consumidores, todos nós vamos sofrer. A boa notícia é que o contrário é verdade. Se a gente conseguir manter empregos e não demitir consumidores, eles vão voltar a consumir. E a única coisa que vai fazer a economia crescer é o consumo. É assim que funciona, né? Não tem jeito. Então, vamos zelar pelos consumidores e não vamos evitar o desemprego o máximo possível, né? Ótimo, Theo. Tem uma questão que acho que nos tira da zona de conforto aqui, do Erivaldo. Ele diz o seguinte, Theo, como podemos conectar a pauta de diversidade com a emergência climática? Ou seja, nos tira da zona de conforto e como as conexões são possíveis, Theo? Assim, emergência climática, eu me perdi um pouco. Tá falando Isso. Hein? Como ligar a pauta da diversidade com a emergência climática e as responsabilidades por um call for action em relação a isso. Você está falando climático, meio ambiente ou... Meio ambiente. Meio ambiente, Bom, eu acho que dá, assim, uma boa... Não parei para pensar muito nessa pergunta. Eu diria assim, de uma certa forma, se a gente for olhar aqui, basta olhar em São Paulo, né? A desigualdade, a questão das comunidades e tudo isso,
você vê que quando tem muita chuva em São Paulo, que o Rio Tietê fica cheio de lixo, tudo isso, tem a ver com a desigualdade, tem a ver com a educação, né? Então, obviamente, se você consegue dar mais educação, mais emprego para as pessoas, automaticamente as pessoas vão zelar mais pelo meio ambiente e pelo clima. Agora, houve aqui nessa questão do Covid, houve uma experiência que acho que todos nós vimos isso em algum lugar, que tem menos poluição no ar, né? Aquele vídeo lá que na Itália, em Veneza, os peixes voltaram a circular, né? Animais silvestres passeando pela cidade. Então você vê, acho que isso é um cálculo, como você fala, um outro alerta, que existe um outro mundo aí afora, né? E que a gente tem que pensar nesse conjunto das coisas, né? Eu acho que é nesse sentido. Perfeito, Theo. Inclusive, estamos bem atentos que o novo normal, após a finalização ou suavização da crise do coronavírus, tem que novamente passar a incluir e acelerar o respeito à dignidade de grupos já em vulnerabilidade que, porventura, se encontram ainda mais expostos atualmente. Isso. E, porventura, esquecidos de pautas corporativas, governamentais e por aí vai. Theo, nós temos por volta de uns 8 minutinhos antes que o Instagram nos derrube e queria que você nos trouxesse uma reflexão final, alguma dica, algum livro, algum insight, tal, para nós sairmos daqui melhores e mais unidos e mais agregadores em termos de alianças e aliados e a importância da diversidade e da inclusão. Então, não tem mais uma pergunta? Posso responder mais uma? Talvez. Não, tem mais umas 7 perguntas. Tá. E aí, você quer que eu selecione uma? Já então, coloco agora. 8 minutos, senão eu vou ser repetitivo. Então, eu Imagina, posso terminar tá. em 2 minutos, deixar uma mensagem. E aí claro. Tem a pergunta do João. Empresas buscam fazer programas de diversidade como marketing social. O que você acha em relação a isso? Olha, eu fico feliz com essa pergunta. Que a gente chama às vezes de diversity washing, né? Faz de conta que tem, mas na realidade não tem. E aí a gente vê às vezes na internet críticas, comentários, por exemplo, empresas que contrataram 30 estagiários, não tinha nenhum negro, né? Embora a empresa está lá fazendo muita coisa em relação à inclusão e diversidade, mas na hora de contratar trainees não tinha negros. Eu diria assim, esse é um alerta também para as empresas, né? E eu acho que tem empresas que efetivamente faltou a comunicação interna. Então, você tem lá alta agenda de inclusão e diversidade e tem pessoas contratando que não estão nem aí, que não ouviram, acho que é o recado. Então, e não é que a empresa faça de propósito, porque a empresa é feita de pessoas. Então, a gente achar que agora toda a empresa está fazendo diversity washing, eu acho que é uma coisa injusta. Eu vi exemplos de empresas que estavam sendo atacadas na internet, mas eu sou testemunho quanto ela está fazendo pela inclusão e diversidade. Não só com seus empregados, mas apoiando muitas iniciativas fora da empresa, sabe, dando dinheiro para eventos e treinamentos. E aí uma pessoa na empresa comete um erro, né, grave, talvez, e aparece na internet, e aí a gente não pode crucificar a empresa por causa disso. Então, eu acho assim, na minha experiência, existem empresas que efetivamente talvez vão fazer para fazer o marketing, eu concordo. Mas tem outras que são genuinamente estão interessadas em acertar. E se elas cometerem um erro, é a melhor coisa que pode acontecer para ter uma oportunidade para acertar na próxima vez, né? E não ser, de repente, assim, crucificada por causa do que aconteceu, mas você entrar num diálogo e defender, escuta, na próxima, vamos tentar melhor, vamos aprender com essa experiência para que isso não aconteça de novo. Então, eu acho que nós temos que dar essa abertura também. Mas, efetivamente, tem empresas, eu imagino, que também podem, de repente, fazer isso por causa do marketing. Mas eu espero que não seja assim, né? Eu espero que seja uma coisa genuína, na maior parte dos casos. Tá ótimo, Theo. Realmente, por uma questão de,
usando até o que você trouxe de compliance pessoal, ética e corporativa, uma união, uma reunião de esforços e valores que nós não conseguimos separar entre o corporativo e o pessoal para, de fato, caminharmos para mais inclusão e diversidade. Theo, nos encaminhando para o final da live, inclusive eu peço que as perguntas não respondidas, eventualmente, as pessoas me mandem por inbox no Instagram, lembre suas perguntas, me mandem, e depois eu encaminho ao Theo para alguma possível, um possível direcionamento, respeitando o horário combinado. Se você puder nos trazer a sua reflexão final, temos cerca de 4 minutinhos, aí a gente já se despede, infelizmente. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer pela oportunidade. Hoje é um dia muito especial, justamente a abolição da escravatura, né? Então, eu fico até muito honrado, né, com essa oportunidade, porque é uma coisa que está muito próxima ao meu coração, né? A questão racial. Eu estou vendo aqui que são 36 pessoas que se inscreveram e esse número não abaixou, então todo mundo ficou online. Quero agradecer a todos, né? Agora são quase 100 pessoas, 98 ainda. Desculpa, aqui está 36. Ué. Não, é que talvez eu veja, tá. Chegou a 105, então temos uma centena de diversidades aqui, uma centena de diversidades. Então, o que eu espero hoje é assim, porque muitas pessoas eu já conheço, sabem como eu sou, mas que talvez eu espero que com algumas pessoas eu tenha colocado uma semente, né? É o que eu falo nas minhas palestras, quando eu vou falar com CEOs, eu já tive reuniões com mais de 100 CEOs, eu provoco o começo da reunião, eu falo, eu vim aqui colocar uma semente, porque eu sei que daqui a um ano, quando eu perguntar para vocês o que vocês fizeram, a maioria vai falar que não fez nada em relação à inclusão e diversidade. E é por isso que eu falo uma semente, porque alguns de vocês, sim, vão fazer alguma coisa. E a minha esperança, então, é que eu possa ter colocado algumas sementes, ter ajudado algumas pessoas a fazerem mais coisas nas suas empresas. Se elas não são... E assim a gente possa avançar com o assunto. Deu uma falhada aí, não deu? Porque sumiu a imagem. Ficou perfeito até. Então, o que eu queria realmente é que as pessoas me procurassem também. Eu acho que pode se conectar comigo no LinkedIn e também no Instagram. É só comentar que ela viu hoje a sessão de hoje à noite. E uma outra coisa que eu queria pedir também são críticas. Eu já recebi muitas críticas, né? Quando eu coloquei aquele post lá no LinkedIn, mas foram críticas boas, porque para eu refletir também. Então, eu sou muito aberto a críticas de coisas talvez que eu esqueci de comentar, ou talvez que eu comentei, mas não devia ter falado assim. Eu sou muito aberto a isso, porque eu aprendo muito com isso, tá? Então, porque, como eu disse antes, quando a intenção é genuína, a gente pode errar e aprender, né, com essas coisas. Então, exatamente. Eu passo a todos. E, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade e saúde para todos. Sem dúvida. O Instagram nos avisou agora que temos um minutinho restante. Eu agradeço muitíssimo, Theo, a gentileza da sua presença, as suas experiências de vida pessoal e profissional que você nos brindou aqui ao longo dessa live. Realmente sou muito grato a todos, em especial a você por encampar e levar adiante uma pauta que nos é tão cara, que é dignidade, que é respeito, não apenas, mas também sobre a diversidade étnico-racial. Maravilha. Eu deixo aqui um convite a todas e todos. Semana que vem damos prosseguimento à questão de diversidade racial, trazendo Alessandra Benedito, coordenadora do curso de Direito do Mackenzie, e que falará conosco sobre racismo estrutural e institucional. E deixo todos aqui ao Theo uma citação sobre alianças e aliados com recorte racial. A maior armadilha do racismo é a negação da nossa identidade. E a maior estratégia de combate ao racismo é a afirmação de nossa identidade. Por isso, a luta contra o racismo é uma luta de todos que acreditam ser possível escrever uma nova história. Benilda Brito, no livro Negras Inconfidências, Bullying Não, Isto é Racismo. Fiquemos, então, com um call for action de todos para todos, ninguém para trás, para uma sociedade mais digna
inclusiva e respeitosa. É isso, Theo. Falou. Falou, muito obrigado a Obrigado, todos. foi um prazer, viu, estar aqui. Foi um grande prazer, uma boa noite. Tchau, Boa tchau. noite. Tchau, tchau.